Olá pessoal, sejam bem-vindos aos 5 Pães e 2 Peixinhos, um espaço de fé, reflexão e de boas conversas. Eu quero te convidar a embarcar nessa aventura incrível. Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro, é o nosso segundo episódio e temos um tema maravilhoso, ao qual tem o nome de Tempestades da Vida. E esse tema, eu creio que vai mexer com muita gente, porque quem não está passando por tempestade nesse momento? Então, eu quero te convidar, que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vai começando aí a interagir conosco, mandando mensagens, perguntas, e também ativa o sininho para que no próximo podcast você já seja avisado aí do nosso programa, tá ok? Então, quero te agradecer desde já por estar aí conosco, ligadinhos. E um dia especial, né? Com um podcast especial, não deixaria de ter também um convidado especial. Uma pessoa super bacana, que eu já conheci aí, está com mais ou menos uns 7 dias, que é o Paulo Henrique, um cara fantástico, um cara que tem um canal também no YouTube, que é voltado para oração, para a palavra de fé, e ali aquilo me chamou a atenção. Eu vi o quanto ele tem essa experiência, né? E resolvi trazer ele aqui para conversar um pouquinho, e de repente muitas pessoas, através do testemunho, é claro, dele, que ele vai falar também aqui um pouquinho, serem edificadas. Glória então, a Deus. Eu quero te agradecer, Paulo, por estar aqui hoje, tá? Por ter tirado esse tempinho para vir aqui conosco, gravar o programa. E que Deus te abençoe grandemente o teu ministério e a tua vida, meu irmão. Amém, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado de verdade. E que ao decorrer desse podcast, todo o assunto abordado aqui seja para glorificar o nome dele, porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. E como é de praxe, a gente sempre começar os nossos podcasts com aquela perguntinha bacana, que não vai ficar preocupado, tá bom? Porque é uma pergunta que para muitos que estão nos assistindo é muito importante, né? Porque Amém. É o cartão de visita de cada pessoa. E a pergunta é, Paulo, quem é Paulo Henrique? Amém. Eu sou uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde, que tenho 33 anos, na verdade, né? Eu sou original de Redenção, Ceará, sou cearense. Cearense, cara? O famoso cabeça achatada, né? Mas eu moro aqui em Manaus, já vai fazer já 31 anos, eu vim pra cá, eu tinha 2 anos de idade, né? Eu já me criei aqui em Manaus a decorrer de todo esse tempo, então já posso me dizer que eu sou manauara de verdade. É aquele velho ditado, né? Que quem come o jaraqui não sai mais daqui. Isso. Então você comeu já o jaraqui, já se considera amazonense mesmo, e né? não quis sair mais. E a tua família, está aqui em Manaus ou está em Fortaleza? Boa parte da minha família mora em Fortaleza, né? Mora no Ceará, mais especificamente em Redenção, Ceará, né? Mas tem uma boa parte também que mora aqui em Manaus, né? Que é minha irmã, meu filho, eu tenho um filho também que mora aqui em Manaus. E atualmente eu moro sozinho, né? Eu moro juntamente com meu pai, mas boa parte da minha família mora em Fortaleza, Redenção, Ceará. Pô, legal. E Paulo, e aí? Tu tem 19 anos? Eu tenho 33, faço 34 já para ano que vem já. Cara, eu pensei que tu tinha 19, 18 anos. Não, quem dera. É brincadeira. Mas, cara, pô, é muito legal, né? Assim, a pessoa vir de outro estado, né? Com certeza. Embora você chegou aqui muito cedo, né? Eu tinha 2 anos. Mas já foi várias vezes em Fortaleza, né? Óbvio, né? Fui uma vez apenas para visita. Passei 8 anos, 8 dias, se eu não me engano, lá. Quase eu não volto para Manaus de novo, porque não tem nada melhor que a gente estar na nossa terra, né, cara? Mas, como eu já tenho família aqui em Manaus também, eu tive que voltar. Entendi. Isso eu tinha uns 18 anos, né, quando eu fui para lá. E tô querendo ir para lá novamente. Agora, esses tempos agora, tô me né? programando para ir nas minhas férias lá, né? Legal. Provavelmente só Eu estive lá, Paulo, em fevereiro. Eu e minha esposa, nós fomos ali, conhecemos ali um pouco do Nordeste. Faltou só a Bahia. A Bahia. Pra gente finalizar o Nordeste comer todo. aquela famosa buchada de bode, que é o prato mesmo típico de lá. Sim. E aí, gostou? Piauí, Recife, todo lugar tudo a gente andou. A gente saiu daqui de Manaus, fomos para Belém, pegamos o carro. Aí descemos, alugamos o carro, descemos. Foi mesmo, cara. Uma aventura em tanto. Conheci Nos bastidores eu vou ali.
Jeri, a Isso. gente passou uma situação em Jeri que nos bastidores de conta, tu vai morrer de rir. A maré subindo e a gente com medo de Poxa. ir embora junto com a maré, rapaz. Isso quase acontece comigo também, Loucura. quase a onda me leva. Mas são coisas que a gente leva pro resto da vida, né? Com certeza. Experiências. Então, Paulo, hoje a gente tem um assunto muito importante, né? Um tema muito bacana, que é as tempestades da vida, né? Amém. Como eu iniciei o programa, o podcast, melhor dizendo, falando que quem não participa, né, cara? Aliás, quem não passa por uma tempestade, Com certeza, né? acredito que todo mundo passa. Uma turbulência, né? Eu acho que todos nós passamos, né? Com certeza, em algum momento de nossas vidas a gente passa. A tempestade, ela não escolhe idade, raça e cor, né? Que são os famosos problemas, né? E aí eu gostaria de ler aqui para a gente começar a debater, a interagir também com você, esse capítulo e esse versículo que fica em Marcos capítulo 4, versículo 35 e vai até o 41. Amém. Né? Vamos fazer bacana? Vamos fazer diferente? Eu vou ler do 35 até o 38. Beleza? Glória a Deus. Aí você lê, Paulo, do 39 até o 41. Amém. Tá bom? E você que está aí nos acompanhando, pega a sua Bíblia também para a gente meditar, para a gente se edificar. É uma palavra muito forte, eu te garanto que você não vai se arrepender de estar nos assistindo. Vamos lá. Marcos 4, versículo 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Versículo 36. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que, mesmo já estava a encher-se de água. Glória a Deus. 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no versículo 40 agora, né? E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Amém. Muito forte essa palavra. Com certeza, é uma palavra que a gente tem que realmente trazer para a nossa vida hoje, né? Como você bem disse, as tempestades da vida, ela não tem tempo, ela não tem hora. Vai chegar um momento sim que nós vamos passar por um momento difícil. Inclusive, eu sou fruto disso, né? Eu posso dizer que na minha vida eu já passei por grandes lutas, né? Por consequências assim mesmo bem difíceis, enfrento até hoje, né? E isso são lutas que é quase que necessário a gente passar, né? Porque através das lutas Deus vai nos moldando, né? Nos lapidando para nos tornar mais fortes. E às vezes a gente pede tanto força, né, de Deus, né? A gente pede tanto para Deus nos fortalecer e Deus realmente nos dá força, dando os obstáculos, as dificuldades para nos tornar cada vez mais forte. Eu acredito que esse é um propósito que Deus há de nossa vida dessa forma também, né? Através das tempestades. É verdade. Aqui me chama muita atenção, Paulo, quando aqui no 35 é muito, muito claro e interessante, quando ele diz aqui, naquele dia, sendo já tarde. Sendo já tarde, né? Uhum. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Amém. Né? O que você entende quando Jesus ele fala que já era tarde, mas ele deu uma voz de comando ali para os discípulos, né? Que eles precisavam passar para uma outra margem, ou seja, eles precisavam atravessar. Né? Isso me chamou muita atenção. Você pode explicar mais ou menos aí para quem está nos assistindo? Com certeza. O tempo que é a tarde, né? Que ele disse que já estava tarde, e a voz de comando que ele fala: vamos passar para outra margem.
Eu entendo assim que seja pelo fato da obediência dos discípulos, né? Porque se a gente for tomar isso para a nossa vida, quando a gente obedece a Deus, aqui no versículo 35 ele fala para ele passar para outra margem. Mas quando a gente encara isso como uma forma de obedecer a palavra de Deus, porque querendo ou não, Jesus está dando uma ordem ali. Então, se eles fazem aqui pedido, vamos passar para outra margem. Então, ele quer dizer que nós devemos sim compreendê-lo dessa maneira de poder seguir ele, e não importa o lugar ou a margem que eles nos levar, mas que devemos obedecer ao chamado dele, à vontade dele, né? E quando nós obedecemos à vontade dele, o pedido dele, com certeza todas as coisas se fazem melhores na nossa vida. Ou seja, nunca é tarde, né? Com certeza. Nunca é tarde para ouvir a voz de Deus. Verdade. Né? Então, de repente, você está passando por essa turbulência, essa tempestade, Verdade. né? A gente quer dizer aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos, quer dizer para você que não é tarde para você mudar a sua rota. Com certeza. A rota da sua vida, né? Verdade. Porque Deus, o Deus que a gente serve, ele muda os cenários. É um Deus, né, que cura, que liberta, que transforma. E ali eu imagino também, Paulo, sabe? Poxa, a gente pensa assim, discípulos andavam com Jesus, né? Dormiam, acordavam, com certeza. Tomavam o café da manhã, almoçavam e até jantavam, viviam ali com ele. Né? Para onde Jesus ia, eles iam, né? Mas o mais interessante é que eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam num barco ao qual Jesus também estava, né? E mesmo eles terem, né, essa experiência de ver os milagres, os prodígios que o mestre fazia, mesmo assim eles duvidaram, eles tiveram medo. Com certeza. Né? Isso é normal, a gente, sabendo que servimos um Deus grande, um Deus poderoso, no momento da tempestade ter esse medo, ter essa dúvida? Olha, eu posso dizer que eu mesmo já duvidei, né, do poder de Deus, da vontade de Deus, né, sobre a minha vida. Foi quando a minha mãe faleceu tem 2 anos e 9 meses, se eu não me engano, completa hoje, e eu perguntei para Deus, poxa Deus, por que o Senhor vai levar minha mãe, né? Minha mãe é nova, ela tinha 47 anos, 47, 48, não lembro ao certo, mas era nessa faixa. Era uma mulher cheia de saúde, se alimentava bem, ia para academia, uma pessoa de bom coração, de bom grado, que gostava mesmo de ajudar as pessoas, né? E eu perguntei, Deus, por que o Senhor vai levar minha mãe, né? Ela nova aí, por que o Senhor não leva eu, que sou cheio, todo feito em pecados? Nesse tempo, eu ainda não era firmado com Deus ainda, né? Ainda estava no mundão aí, mas mesmo no mundo, eu fiz essa pergunta, me questionei com Deus, de verdade. Por que o Senhor vai levar minha mãe, Senhor? Leva a mim, eu mereço, eu sou uma pessoa ruim, ela não, ela é uma pessoa boa. E justamente essa pergunta que você está fazendo, eu posso trazer para esse entendimento também, né? Às vezes a gente culpa tanto a Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? E a gente tem que entender que a gente tem que esperar estar no barco com ele, a gente tem que esperar ele fazer a vontade dele sobre a nossa vida, né? A gente não tem que questionar nada, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Ele tem os planos perfeitos para nossas vidas. A palavra dele mesmo diz, né, que nossos pensamentos não são como os dele, né? Então eu acredito que Deus tem várias formas de trabalhar, de agir na nossa vida, né? Uau, que legal! Aqui no 36, Paulo, ele fala assim, ó, e eles, despedindo a multidão, eles os discípulos, né, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam, né? Aqui esse versículo é muito importante o versículo 36, isso, né? 36, que fala aqui que não era só o barco ao qual os discípulos estavam, existiam outros barcos. Com certeza. Que também seguiam, né? Que estavam também mudando de rota, estavam indo para outra margem, seguindo o barco ao qual Jesus estava, né? É interessante isso aqui também, né? Com certeza, com certeza. Isso mostra também pra gente que às vezes a nossa vida toma certas direções que a gente não espera, né? Outrora eu posso até estar encaixando isso num testemunho de vida, né, que eu tenho passado, que eu passei. Uma tempestade. Isso, uma tempestade, realmente.
que era no meu tempo de outrora, né? Paulo, fica à vontade, cara. Com Se certeza. quiser falar, ó, aqui o podcast é bom deixar isso bem claro, que aqui o podcast Cinco Pães e Dois Peixinhos é um bate-papo, né? É como Com se a certeza. gente estivesse agora, nesse momento, lá na praça de alimentação do shopping, a gente pode ter se Uma encontrado boa lá, conversa. tomando um suco ali É. e conversando, falando um pouco das experiências da nossa vida. Então, Paulo, Com certeza. fica à vontade, meu irmão, Amém. tá bom? Deixa Deus te usar. Amém. Pois essa questão do meu testemunho, né? Eu quero trazer aqui para fazer ciência das pessoas que vão estar acompanhando esse vídeo. Foi uma tempestade realmente que Deus trouxe para minha vida, né? Que até um tempo atrás eu era ex-usuário de drogas, né? Eu era cheirador, né? Isso, viciado viciado em cocaína, né? Uhum. Já tive começo de overdose, quase eu morro por conta disso, né? De tanto ter cheirado. E essa foi uma tempestade realmente que eu passei na minha vida, mas assim, da mesma forma que eu venci essa tempestade, eu oro para que você também, você que está acompanhando esse vídeo, vença essa tempestade também. Talvez você diga para você mesmo que você não consegue, que você não pode. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Até mesmo você que é viciado em algum tipo de droga, ou em bebida, ou seja lá qual for o vício, né? Eu encorajo a você a entregar as suas preocupações, a entregar o seu caminho a Deus, porque só Ele nos dá força para continuar, para prevalecer, né? E eu me apeguei muito a Deus por conta disso, né? E eu falei comigo mesmo, eu não vou mais seguir essa vida de vício, eu não vou mais seguir essa vida de atraso, eu vou fazer o que é certo, se for da tua vontade, Deus, que eu sei que eu quero cumprir o meu chamado. Então, eu falava todo o tempo para Deus para Ele cumprir a vontade dEle na minha vida, né? E justamente por isso que eu criei o canal no YouTube de oração, que é algo que eu tenho muita chama no meu coração, de estar orando por pessoas, de estar intercedendo por vidas e ajudando através da oração outras pessoas também a alcançar essa mesma verdade, que é a verdade do amor de Cristo por cada um de nós. Entendi, ou seja, cara, que testemunho forte, hein? Então, de repente, como o Paulo acabou de falar, de repente, aí pode ter alguém que esteja nos assistindo, não sei, que esteja passando ou conheça alguém, até mesmo um filho, um irmão, um primo, que esteja passando por essa tempestade, Com né? certeza. Que é o problema da química, né? Das pessoas que são viciadas não só em drogas, como a cocaína, a heroína, o crack, mas o próprio álcool, né? Com certeza. Isso também, cigarro. Então, o que dá para entender, Paulo, é que no momento que você mais precisou, aquela tempestade ali, aquele vento estava tentando te trazer para trás. Isso, exatamente, te afogar, né? Você buscou em Jesus Cristo em Deus, realmente, a solução para os teus problemas, né? Com certeza. Como foi qual foi o momento assim chave que fez com que você entendesse: ou eu busco esse Deus para me libertar, para mudar minha vida, ou eu morro? Qual foi essa? Foi justamente no falecimento da minha mãe, né? Eu acredito que isso me levou a seguir os caminhos de Deus, que eu me apeguei mais ainda com Deus, né? Depois que ela faleceu. E eu pensei comigo, poxa, se passar momentos difíceis sem Deus já é ruim, imagine com Deus, né? Então, com Deus, mesmo que a gente passe por essas provações, nós sabemos que quão bom é passar nas provações com Deus, né? Mesmo nas tribulações, nas adversidades da vida, né? Então, naquele momento eu parei e pensei comigo, não, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Com certeza a minha mãe não queria que eu tomasse uma atitude ruim, que eu retrocedesse, levar e fosse para o caminho, que eu continuasse a levar aquela vida, né, que eu estava levando. Então me apeguei a Deus mais ainda, né? Procurei me interceder cada vez mais, me preparar cada vez mais para a vontade dele, né? E sempre orando, buscando mesmo a vontade de Deus para minha vida, né? E isso sempre, como eu gostei, sempre fui um cara bastante interativo, né? Gostei de conversar com as pessoas, de tratar bem, né? De ter amor realmente por vidas, que me veio a ideia de criar o canal de oração no YouTube, e através do canal eu tenho intercedido e orando por pessoas, né, que realmente estejam passando talvez o mesmo problema que eu também.
Muito forte o seu testemunho, cara, muito forte mesmo. E assim, a gente tem como lição exatamente a força de vontade, Com né, certeza. Paulo? A gente não pode desistir. A perseverança, porque existe um grande detalhe das pessoas que querem ser ajudadas, Com certeza. né? E as que não E as querem, que né? não querem. Infelizmente, Verdade. tem muitas pessoas que estão nessa vida e estão passando por essa Isso é tempestade. algo que eu vivencio todos os dias, né? Para quem não sabe, o meu pai ele é vício, né? Tem vício de álcool. E procuro muito ajudar ele de todas as formas, né? Eu converso com ele bastante, pai, o senhor larga esse vício de bebida, o senhor larga o alcoolismo, porque isso só vai atrasar a sua vida. A gente, não somente eu, mas toda a minha família tentou ajudar meu pai, né? Que infelizmente sofre com esse vício também de alcoolismo, né? Mas como você está falando, ele não quer ser ajudado, né? Mas a gente não pode ter as esperanças, perder as esperanças, continuar intercedendo, continuar abrindo um propósito. Inclusive até pedir a sua ajuda em oração. Sim. Também, para estar juntamente comigo orando pela Com vida certeza. dele também e para você também que está aí acompanhando esse vídeo. E aqui, voltando aqui para o versículo 36, né? Ele fala aqui que outros barcos o seguiam. Então, quando a gente lê esse versículo que fala aqui que outros barcos o seguiam, o que a gente entende, Paulo, não sei se também você vai entender isso, mas é que, às vezes, a gente para e diz assim, poxa, essa luta, essa tempestade ao qual eu estou passando, eu não saio, entra ano e sai ano é a mesma coisa, eu não aguento mais. Parece, né, que nunca vai acabar, isso, né? Nunca exatamente. Vai ter fim. E aí a gente esquece, às vezes, que existem outras pessoas que também passam por menos problemas, às vezes por problemas maiores. E muitas das vezes a gente julga sem saber, né? Sem saber o que a pessoa está passando, né? Às vezes uma pessoa está passando por um momento difícil, a gente não sabe, e a gente acaba julgando aquela pessoa, né? Infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso, né? Julgam sem antes olhar o contexto, né? Exatamente, é por isso que aqui diz que outros barcos também o seguiam. Ou seja, não era só o barco de Jesus que estava com os 12 discípulos que tiveram que passar pela tempestade. Aqueles outros barcos, que a Bíblia não relata quantos eram, mas haviam outros barcos, também passaram pela mesma tempestade. Tempestade, realmente. Né? Só que o que mais nos chama a atenção, olha só que como a palavra de Deus é maravilhosa. O que mais nos chama a atenção é que os outros barcos, só um estava com Jesus. Na verdade? Realmente. Só um estava com Jesus. Então, há uma grande diferença entre você passar pela tempestade com Jesus dentro do barco. Com certeza. E existe uma grande diferença em você passar por toda essa turbulência, tempestade, sem Jesus, não é verdade? Com certeza, muito verdade isso que você falou, né? Como eu disse, né? Como é que é passar uma dificuldade assim com Cristo? Às vezes a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, né? E a gente pensa assim, nossa, mas será que amanhã vai ser pior que hoje, né? E a gente que é cristão, a gente que acredita no poder renovador de Cristo, a gente se apega muito a isso, né? Na esperança de confiar mesmo que Cristo está na frente de tudo, né? E isso é muito legal, isso é muito bom pra gente. É verdade. E aqui no 37, leia o 37 aí, por favor. O 37 está escrito, e levantando-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Pois é. Glória a Deus. O que você entende aí quando ele fala que veio o temporal, veio ali as ondas, né? E o barco começou a se encher de água, né? Ali era o momento para... Ali eu imagino que todos os discípulos ficaram desesperados, na verdade. Com certeza. Muitas das pessoas, inclusive, se desesperam nesses momentos, né? Uhum. Quando o barco está cheio, quando a tempestade está acontecendo, todo mundo não sabe o que fazer e sai correndo e acabam de recorrer, de procurar realmente quem deve recorrer, que é Jesus Cristo, né? Porque só Ele mesmo para nos direcionar por caminhos bons e nos livrar dessas tempestades. É verdade. Cara, e assim, todos nós sabemos que Jesus, ele é um Deus que ele ouve, né, a oração daquele aflito, né? E quando foi assim que
que você teve um verdadeiro encontro com ele, assim, que você disse assim, eu vou precisar me render aos pés da cruz. Me conta um pouco, conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência, como foi? Olha, nesse contexto, assim, muita gente fala assim que é preciso estar numa igreja para ir de encontro e encontrar Jesus. Na verdade, a igreja somos nós, né? A igreja não é ir, a igreja é você ser. É certo que a gente deve cultuar sim, conviver com os irmãos, estar em harmonia, mas o verdadeiro encontro, que é o que eu tive com Deus da minha forma, foi no lugar secreto, onde eu fechei a porta do quarto, coloquei o joelho no chão e decidi me entregar por amor, né, a Cristo verdadeiramente, né? Então foi ali que eu entreguei a Jesus no meu quarto mesmo. Eu falei, Deus, age na minha vida, trabalha na minha vida de forma poderosa, me tira dessa escassez, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua palavra, que o Senhor possa me usar cada vez mais para fazer a tua obra e para propagar o teu evangelho para o mundo, né? Então foi no quarto mesmo, né, que eu decidi entregar a minha vida para Cristo. E até aqui estou firme e forte para a glória dele. Legal. E assim, a gente pensa às vezes que as coisas de Deus, elas são rápidas, né? Com A certeza. transformação é rápida. Então, a gente pensa, se engana, né? Em Realmente, achar que a partir do momento que você aceitar a Ele como seu único e suficiente com Salvador, certeza. as coisas vão mudar assim da água para o vinho rapidamente, né? Realmente. Muito pelo contrário, né? Aquela tempestade que você estava passando, eu creio que ela se duplicou, Com certeza. né? Né? Porque quando a gente passa, Paulo Henrique, a entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus, o mal, ele faz de tudo para que tu não continue Realmente. atravessando a margem. Com certeza. Não é verdade? Inclusive, é isso que eu tenho vivido a cada dia, né, cara? Pelo fato de eu ter um canal de oração, né, de intercessão, você sabe que para orar por pessoas a gente tem que estar preparado espiritualmente, né? Porque para orar por pessoas não é fácil, é difícil e a gente acaba tomando o jugo delas para a gente, né? E por conta disso eu acredito, você também sabe que quando a gente intercede, ora por pessoas, né? E a gente faz o propósito, a vontade de Deus, o inimigo se levanta de uma forma estrondosa e se a gente não tiver preparado espiritualmente, né, realmente o inimigo toma posse se a gente não tiver preparado, né? No caso, ao contrário, se a gente não tiver preparado, ele realmente toma posse da nossa vida e faz o que ele bem entender. Por isso que é importante, de crucial é importante a gente estar preparado espiritualmente, né, através da oração, do jejum, da busca diária mesmo com o Eterno. É verdade. E como ficou o teu vínculo de amigos naquela época que você era dependente químico, né? Eu creio que você tinha ali um vínculo de amizade. Sim, muito E grande. também pessoas que te conduzia ao caminho errado, né? Com certeza. E assim, como foi? Porque assim, a gente aprende que se você anda com uma pessoa que mente, a tendência é você também mentir. Com certeza. Se você anda com uma pessoa... Vou trazer para nós, homens, né? Homens. Se você anda com uma outra pessoa, um outro amigo seu que gosta de se prostituir, né? Com certeza. A tendência é também a pessoa... Através da influência. através da influência, né? Até despertar a curiosidade, né? Realmente. O inverso é, se você anda com uma pessoa... aconteceu comigo. Se você anda com uma pessoa que ora, você vai acabar também orando muito. Se anda com uma pessoa que jejua, Realmente. você vai acabar jejuando muito. Se você anda com uma pessoa que prega, que gosta de falar de Deus e tal, Verdade. a tendência também vai ser também falar de Deus, né? Com Pregar. certeza. Como foi que você fez para se blindar disso aí? Olha, falando isso, eu queria dizer que foi através da influência, né, que eu me voltei para esse lado das drogas, né? Eu era viciado, como eu disse, viciado em cocaína. E através da influência, né, eu tive conhecimento desse mundo, né? Tive bastantes amizades naquela época, mas depois que eu me tornei cristão, que realmente entreguei a minha vida para Cristo, muitos deles se afastaram, né? Porque não quiseram levar essa mesma verdade para si, né? Levar esse mesmo conhecimento para ti, de seguir a Cristo assim como eu estava seguindo, né? Hoje eu
posso dizer que eu tenho amigos contados a dedos, né, que realmente estão nessa mesma caminhada comigo, mas os poucos são as pessoas abençoadas que Deus colocou na minha vida, pessoas que estão me ajudando. E inclusive foi até com você a gente se conheceu. Até perguntei de você se a gente na tua igreja tem campanha de oração, se vocês vão para o monte orar. E é justamente isso que você falou, né? Através das influências, a gente consegue retrair isso para a nossa vida também, né? E eu tive essa vontade de ir para o monte orar, porque eu vi que você também era um homem de Deus, né? E espero que... Travei. Sim. Fique tranquilo, não se emociona, fique à vontade, nós estamos aqui, o podcast é isso, tá? Mexe com o nosso emocional, eu costumo dizer, Paulo Henrique, que quando a gente lembra, isso Deus ele até permite, entendeu? Que a gente lembre do nosso passado, que é para exaltar o nome dele e a gente ter a convicção de onde ele nos tirou. Eu peço até desculpa, porque realmente é difícil falar sobre Fica isso, tranquilo, né, do meu até passado. eu me emocionei também, entendeu? Porque, querendo ou não, algo que impactou muito a minha vida, né? E para pior ainda, minha mãe faleceu, né? E isso, querendo ou não, quase eu tive uma recaída por conta disso. Mas como eu falei, em vez de me voltar para aquele mundo, né? De que outrora eu vivia, eu decidi mesmo fazer a vontade de Deus. Então, peço desculpa realmente Não, por eu que é me isso? emocionar, porque realmente isso é muito difícil falar sobre isso. Mas se é para edificar vidas, né? Com Se é para certeza. edificar a vida de pessoas, então, para a glória de Deus, é importante a gente falar isso. Eu não tenho vergonha, né, de falar que eu fui um ex-usuário de droga, porque talvez muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, né, estejam passando pela mesma coisa, né? Então, eu encorajo a você também a largar esse vício o quanto antes, porque isso com certeza só vai atrasar a sua vida. E se apegue a Deus, meu irmão, porque só Ele é a verdade e a vida. Ele é um Deus que cura, que liberta. Assim como Ele me libertou, assim como Ele me curou também, Ele vai te curar. Só basta você aceitar o processo, crer e tomar posse da sua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí chegou um momento que ele, lá, vamos lá, o Paulo Henrique estava lá dentro do barco e tal, tempestade ali forte, o vento para um lado e a onda vinha e tudo, né? É verdade. Aí chegou um momento que foi exatamente quando tu ouviu a voz dele, né? Com certeza. De certeza ele fala exatamente aqui no capítulo 39, e diz assim: e ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar, olha só, acalma-te. Glória a Deus. Olha só, Forte que demais. maravilha, acalma-te. A voz de Deus, a voz de Jesus, eu imagino a cena, Paulo Henrique. É forte Né? demais. Ele lá no barco, levantando, se espreguiçando, tava dando aquela soneca, os discípulos tudo desesperados ali e tal. Aí ele, o que está acontecendo? Aí os discípulos, mestre, a gente vai à deriva, a gente vai morrer. Com certeza. Aí ele, calma, rapaz, por que vocês estão desesperados? Verdade. Aí imagina a cena, assim, às vezes eu leio a Bíblia, Paulo, e fico imaginando, tipo um filme passando na minha mente. Aí ele levantando as mãos assim e dando a voz de comando assim, Aleluia. acalma-te. Glória a Deus. E a Bíblia relata que naquele mesmo momento O mar se acalmou. o mar se acalmou e a tempestade cessou. Cessou. Glória a Deus. Olha o poder do nosso Deus. Ele A é grandioso. tempestade que o Paulo Henrique estava passando, foi isso. Quando ele abriu o coração dele, né, Marcos? Com Paulo, certeza. ele falou, acalma-te, Marcos. Paulo, eu vou fazer a mudança na tua vida. Aleluia. Né? Realmente. A palavra tá tão boa aqui que eu tô chamando Paulo de Marcos, que é o livro. Inclusive, o que eu fiz foi um erro que os discípulos não fizeram, né? O que eu fiz foi confiar em Deus, né? Mesmo na tempestade, que era o que os discípulos deveriam fazer também naquela tempestade, naquela ventania, né? Porque o erro deles foi não confiar em Deus e não confiar em Jesus, né? Uau, é verdade, cara. Mas é interessante isso, porque Jesus, quando ele entrega a Pilatos ali e tal, aquelas 24 horas de Jesus,
as últimas 24 horas, né? Que depois ele ressuscita, aí ele vai ali no monte, e aí os discípulos se preocupam porque ele teria que ir, né? Aí perguntam dele, mestre, nós como vamos ficar? Aí Jesus ele fala, eis que vou, mas eu enviarei o quê? O Consolador, né? Com certeza, Espírito Santo. Então, eu estava até conversando, acho que ontem, com um amigo meu, e falei que era por isso que ele falou na palavra dele, deixou escrita, que coisas maiores a gente faria. Mas por quê? Porque o Espírito Santo iria estar conosco. Amém, verdade. Né? E naquela época, eu imagino que os discípulos nenhum tinham o Espírito Santo, porque o próprio Jesus andava com eles, então não precisava, né? Eram os privilegiados, Eram né? os privilegiados. Então é por isso que duvidavam, negaram, traíram e tudo. Verdade. Então hoje, trazendo aquela tempestade que eles passaram para os dias de hoje, não que seja mais fácil, mas a gente tem um livre acesso. Com certeza. Toque lá. O mesmo Deus que era antes, é hoje e é sempre. A gente tem um livre acesso porque o véu do santuário se rasgou. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Verdade. Cara, é muito louco isso. Então, é por isso que ele fala, buscar-me-eis e me achareis se me buscar. Me achar de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Né? Então ele vem. Então foi o que o Paulo fez. Ele resolveu buscar. Paulo Henrique, quando ele viu que a única luz no fim do túnel era Jesus, ele se recorreu a ele, não foi isso, Paulo? Com certeza, verdade. E, inclusive, Deus ele transforma realmente a vida de cada pessoa através dessa palavra, porque, assim, Jesus, ele é o mesmo ontem, será o mesmo sempre, e eu quero encorajar não somente você, né, que está acompanhando esse podcast, mas também isso eu posso estar trazendo para mim mesmo, né, que é confiar em Deus meio à tempestade, porque a luta é grande e é muito difícil mesmo, né, a gente passa por lutas todos os dias, eu passo por lutas todos os dias também, assim como eu sei que você passa também. E nos resta apenas confiar e acreditar que Deus pode acalmar mesmo esse vento, né? E estar com ele no barco é poderoso demais, é maravilhoso demais. É verdade. E detalhe, hoje ele pode até passar por tempestade, eu posso passar, você pode passar também aí, ó. Mas é diferente. Nós estamos com Jesus no nosso barco. Amém, aleluia. E quem está com Jesus no barco rompe todas as tempestades. Glória a Deus, verdade. E consegue. O segredo é orar, jejuar e vigiar. Pronto. Com certeza. Você vai conquistar. Você que está nos assistindo aí, hoje, dia 22 de setembro, nosso segundo episódio do nosso podcast 5 Pães e 2 Peixinhos, eu quero te dizer o seguinte, recebe aí, creia que essa tempestade que você está passando, ela vai passar. Jesus. E sempre depois da tempestade vem o quê? Um lindo pôr do sol. Glória a Deus. Deus é contigo, hein? Se liga aí. E você que está chegando aí, comece aí a comentar, fazer perguntas. Pode fazer perguntas aí, tá bom? Quando a gente puder, a gente responde. E também você que está aí nos acompanhando, não se inscreveu, se inscreve, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, se inscreve. Ajuda a gente a crescer aí nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal aí, 5 Pães e 2 Peixinhos, e no nosso Instagram, né? Que é @5 Pães e 2 Peixinhos. Vai lá também, começa a seguir a gente, tá? E outra, ativa o sininho aí, que é para próximo episódio você já ser avisado aí quando a gente estiver no ar, tá bom? Então, cara, essa conversa tá muito bacana. Glória a Deus por isso. Muito legal mesmo, e eu costumo dizer assim, quando uma conversa ela é legal, Paulo, a gente vai conversando, quando vê, já tá quase 40 minutos já de conversa, né? O tempo voa, né? O tempo voa, mas coisa boa é assim mesmo, né? Mas, Paulo, me diz uma coisa, o que mais você tem que dizer aí com relação aqui a palavra de Deus? O que mais chamou a atenção aqui, que eu tenho certeza aqui, porque aqui ele fala que ele acalmou a tempestade, né? Aí, lá no final, no 41, diz assim, e eles possuídos de grande temor. Né? Aqui poderia ter sido substituída essa palavra com grande alegria, né? Mas com certeza. Aqui ela relata que eles temeram, né? Eles ficaram com medo ali, dizendo uns aos outros, quem é este
que até o vento do mar lhe obedece, Com certeza. né? Verdade. Aí entra a questão da dúvida também, né? Muitas pessoas esperam uma visão, esperam um sinal primeiro para poder acreditar, né? Então, é algo assim que muita gente erra nessa parte, né? De esperar primeiro um sinal para ver as coisas acontecerem, né? Porque a gente tem que acreditar com um sinal ou não, né? Porque Deus, ele é hoje, é sempre, ele é um Deus poderoso, você passando por tempestade ou não, ele pode, assim, acalmar a sua vida, né? E trazer abundância, com certeza, né? Para você, para sua família e para todos nós que acreditamos no poder renovador da palavra dele, né? Que legal, cara, que legal. E nós estamos aqui com Paulo Henrique, uma pessoa super bacana, um cara que é desenrolado aí, conhece muito bem da palavra de Deus, uma pessoa que já tem um trabalho aí nas redes sociais também muito legal. Glória E a aproveitando, fala aí o nome do teu canal, do teu Instagram, já para as pessoas também começarem a te seguir. Com Fica à certeza, vontade. o meu canal é @paulo com 2 L's, _Henrique OFC, é o mesmo do Instagram também. Uhum. OFC, que é oficial, né? Isso, é oficial. Beleza, é o mesmo Instagram. É o mesmo Instagram. E vamos para nossas considerações finais. Podcast aí que já está batendo aí já 45 minutos, né? E eu quero agradecer desde já, tá? Pela sua presença, por você estar nos acompanhando aí. E eu quero dizer para você que Deus venha abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. E vamos agora para as considerações finais. Fique à vontade, Paulo. Amém, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado de verdade por me ceder esse espaço, né, para juntos cultuarmos a Deus e fazer com que o reino avance, né? E nada melhor que finalizar, eu que sou um cara de oração, intercessor, finalizar com uma oração, né? Sim. E eu queria estar intercedendo por você, se você crê e toma posse dessa oração, receba essa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te apresento todas as pessoas que acompanharam esse podcast aqui dos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ela está vivenciando, meu Pai, mas Tu sabes. Tu és um Deus de poder, meu Pai. Tu és um Deus grandioso, Jesus. E por isso eu te apresento a vida de todos os inscritos aqui do canal e todas as pessoas que estão acompanhando, meu Deus, esse vídeo. Meu Deus, age com o Teu poderio sobre a vida dela, meu Pai. Abençoe grandemente, meu Deus, todas as áreas da vida dela em nome de Jesus, meu Pai. Tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em Teu nome vos será feito para que o Pai venha ser glorificado no Filho. Então, meu Deus, age sobre essa vida. Livra, meu Deus, de toda opressão, de toda ansiedade, de toda depressão, meu Pai, de toda obra de macumbaria, feitiçaria, meu Deus. E age sobre a vida dessa pessoa de forma sobrenatural. Abençoa o canal aqui, 5 pães e 2 peixinhos, o podcast. Abençoa a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém, 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 glória a Deus. E aqui estamos finalizando o nosso segundo episódio dos 5 pães e 2 peixinhos. Quero te agradecer do fundo do coração e que Deus venha te abençoar grandemente. E te aguardo no terceiro episódio. Fiquem com Deus e um forte abraço. Glória a Deus. Sentei sem saber, 5 pães e 2 peixinhos, o que isso vai render? A fome do mundo, quem é que vai deter? O céu abriu, o pão partiu, o povo virou mar. 5 pães e 2 peixinhos, dá pra alimentar. Quem tem fé no coração, sempre vai multiplicar.